Olá, meu amigo e minha amiga, tudo bem com você? Eu espero que sim, que você esteja sentindo a proteção de Deus e de seus anjos sobre sua vida e sobre o seu lar. Neste momento, eu quero convidar você, como sempre fazemos, a abrir a palavra de Deus e juntos estudarmos dois trechos muito interessantes. Dois trechos que falam sobre a verdade, a veracidade da palavra de Deus. Você já parou para prestar atenção como Jesus sempre falava sobre a verdade, como isso era importante para Cristo? Inclusive, este termo verdade é um dos adjetivos que nós aplicamos ao próprio Jesus. Ele é chamado de a videira verdadeira. Em outros trechos ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês perceberam como a verdade é uma coisa importante para Deus? Inclusive, olha só que interessante, o maior inimigo da humanidade, também inimigo de Deus, Satanás, é conhecido como o pai da mentira. Vocês viram aqui essa contraposição? Como Jesus simboliza, significa a verdade absoluta e o seu inimigo, aquele que busca nos destruir, significa a mentira. Então, este termo, esta ideia da verdade é algo que nós devemos prestar muito atenção. E a palavra de Deus está repleta de ensinamentos verdadeiros que podem te levar para a luz. Eu quero te convidar para abrirmos a palavra de Deus e juntos estudarmos o primeiro trecho de hoje, que está no Evangelho de João, no capítulo 17, no verso 17. Este trecho aqui, todo o capítulo 17, é uma oração de Jesus em favor dos seus discípulos. O que é muito interessante entendermos é que Jesus orava por aqueles que estavam imediatamente com ele naquela época, mas também ele orava pelos discípulos que viriam e que também se tornariam seus seguidores. Ou seja, Jesus ora por mim e por você. E em determinado momento desta oração toda especial, no verso 17, Jesus diz o seguinte: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E olha só que interessante, Deus, Jesus, orando para Deus, o Pai. Deus falando com Deus através da oração. Isso me leva a pensar sobre a oração e o poder que ela tem. Se Jesus, que era e é Deus, enquanto aqui na Terra orava para se comunicar com o Pai, isso nos mostra um exemplo a seguir, que precisamos orar para nos comunicar com o nosso Pai. Mas estamos falando agora sobre verdade. Olha só que interessante. Eu convido vocês agora a abrir um segundo texto. Este texto é a primeira carta de João. A primeira carta de João, no capítulo 2, nós vamos ler juntos os versos 3 e 4. Acompanhe comigo a leitura. Ora, sabemos o que temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço a Deus, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não se encontra a verdade. Isso aqui nos causa um impacto tremendo, porque nos faz pensar se a nossa postura está sendo uma postura verdadeira. Quando nós temos contato com a palavra de Deus, isso nos leva à transformação. Esse foi o objetivo de Deus quando deixou esta carta maravilhosa para nós, nos transformar, nos dar as condições necessárias para nos aproximarmos do seu caminho, para deixar de fazer a nossa própria vontade e começar a fazer a vontade de Deus mais uma vez. Nos reaproximarmos dele, nos religarmos. É isso que significa, aliás, o termo religião, religação. Mas João aqui é muito claro. Ele diz o seguinte, olha, aquele que tem contato com a palavra de Deus deve segui-la de forma plena. Porque se ele diz que é seguidor de Deus, de Jesus, dos seus caminhos,
dos seus ensinos, mas não segue totalmente a sua palavra, é mentiroso. Se a pessoa não segue os mandamentos de Deus, infelizmente, ela está deixando passar parte substancial de extrema importância das orientações de Deus para a nossa vida e acaba tropeçando, porque se você não tem um padrão moral que vai aqui nesta terra delinear as suas escolhas, mostrar para você o que você deve e o que você não deve fazer, é muito provável que você vai pender para o lado do senhor da mentira. O próprio João comentou sobre isso. Se a pessoa diz que é de Deus, mas não guarda os seus mandamentos, ele é mentiroso. Porque quem é de Deus busca fazer a vontade dele. E por que você hoje decide fazer a vontade de Deus? Se você se encontra transformado pelos ensinos de Jesus, se você hoje reconhece que aquilo que Cristo fez por você, deixando a sua glória e majestade, o sacrifício pela cruz, que era algo humilhante porque era direcionado aos piores criminosos, se você, depois de entender tudo isso que Cristo fez por você, se você se sente compelido por amor e gratidão a obedecer esse Pai de amor que fez e faz tudo por você, se desta forma você, entendendo os mandamentos, busca cumpri-los por gratidão, por entrega, por amor, aí então você está fazendo o correto. Nós seguimos a lei de Deus porque entendemos que é o melhor para nós. Nós buscamos seguir as suas orientações porque compreendemos que é o plano dele para a nossa vida, para que desta forma nós possamos nos relacionar com ele nos 4 primeiros mandamentos e também com o nosso próximo de forma justa nos demais mandamentos, nos outros 6 que seguem. Então hoje o pensamento que fica é: eu preciso ser verdadeiro, seguindo a palavra de Deus e buscando fazer a sua vontade, inclusive seguindo os seus mandamentos. Eu quero convidar você para orar neste momento. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai de amor, obrigado pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra e de compreender, Senhor, a importância de segui-la totalmente. O Senhor tem um plano maravilhoso para cada um de nós, Teus filhos. O Senhor quer nos restabelecer. O Senhor está buscando nos religar a Ti. E para isso deixou a Tua Palavra, que deve ser seguida, que deve ser estudada de forma completa, como um todo. Nos abençoe para isso, meu Deus, a darmos atenção a tudo que o Senhor nos orientou, inclusive os Teus mandamentos. Abençoe este querido, esta querida que está nos ouvindo neste momento, a família dele, a família dela, que se sintam tocados, compelidos cada vez mais a buscar as coisas celestiais e eternas, aquelas que não vão passar, e que desta forma se entreguem totalmente a Ti. Eu te peço essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para você e para a sua família. Fiquem com Deus.